Amém. Gente, trago boas notícias hoje. Até pensei em falar, o louvor, né, esse momento que a gente teve foi tão incrível que nem precisaria. Mas precisa, porque são boas notícias. Então, vamos já começar abrindo a Bíblia em Atos 28, verso 30. Atos 28, no verso 30, fala de Paulo, quando ele chega em Roma. Diz assim: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Gênesis 41, 40. Agora é o faraó falando com José. Gênesis 41, 40 diz assim: você será o administrador da minha casa, o faraó falando com José. E todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E faraó disse mais a José: eis que eu o constituo como autoridade sobre toda a terra do Egito. Aí vai no 47, verso 6, avança umas páginas aí. Gênesis 47, verso 6. Ainda é o faraó falando com José, agora quando José já reuniu toda a família dele. Diz assim: a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber de alguém que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. Agora 2 Samuel 5, 1. Daqui a pouco vai fazer sentido. 2 Samuel capítulo 5, verso 1. Fala agora de quando Davi é coroado rei. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. E aí no verso 5, em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Amém? Estranho, né? Temos berçário lá para crianças que estão engatinhando. Então, se você tem um neném que está engatinhando e quiser deixá-lo mais à vontade, tem um berçário naquela sala lá, ó. Certo? É lá mesmo, né? Certo? Falei tudo? É isso aí, tá bom. Ok, então lemos 3 passagens totalmente diferentes que não estão relacionadas, e o que elas têm em comum? São momentos que essas pessoas puderam desfrutar do propósito de Deus para elas. Paulo, ele tinha uma palavra que era a respeito dele ir para Roma. E nós lemos que isso aconteceu. José, ele tinha um sonho, uma palavra a respeito de uma autoridade que ele receberia. Nós lemos quando isso aconteceu. Davi tinha uma palavra, ele foi ungido rei. Nós lemos quando isso aconteceu. Então nós chegamos nos finalmente, quando deu tudo certo, da hora. Eles chegaram lá, eles conseguiram. Agora, para que eles pudessem chegar nesse momento que nós lemos, houve um processo. E muitas escolhas tiveram que ser feitas durante todo esse processo. E foi um processo extremamente desafiador. Então eu queria dar uma navegada nessas 3 histórias. Só para a gente relembrar um pouco desse processo, desses 3 camaradas.
Então vamos voltar alguns anos. Começando por Davi. O primeiro desafio que Davi teve foi dentro de casa, sua própria família. Quando Samuel chega lá na casa de seu pai Jessé, Jessé apresenta todos os filhos, menos Davi. Ele foi desprezado pelo próprio pai. Aí em um momento quando Golias está lá desafiando todo mundo e Davi chega lá e começa a perguntar o que está acontecendo, Eliabe, irmão de Davi, menosprezou Davi. Diz em 1 Samuel 17, 28, olha só o que Eliabe fala. 1 Samuel 17, 28. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas, seu convencido? Você veio até aqui para ver a batalha. Aí Davi pergunta: o que eu fiz agora? Será que eu não posso fazer nenhuma pergunta? Ele era menosprezado na sua própria casa. Outro desafio de Davi, lá no trabalho dele, que já era um trabalho inferior de pastor de ovelhas. E lá ele precisou enfrentar leões, precisou enfrentar ursos. E aí depois, ele precisou enfrentar Golias, que ninguém do exército inteiro teve coragem. Como se não fosse o suficiente, Saul, o rei, começa a sentir inveja dele, começa a persegui-lo, quer matá-lo. E aí ele precisou viver foragido por anos. Foragido, ele ainda precisou enfrentar e fugir de filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel, e também de outras tribos. Então, tanto o seu povo, quanto o inimigo do seu povo, todos queriam matar Davi. E aí quando finalmente Saul morre, Davi ainda tem que chorar, porque o seu melhor amigo Jonatas morreu junto. E aí um outro filho de Saul, o Isbosete, foi proclamado rei de Israel, parte de Israel. E ainda teve mais uma guerra civil entre o povo de Israel, até que finalmente chegou naquele momento que nós lemos, onde Davi se tornou de fato o rei. Então olha isso, estava lá Davi tranquilo, com as ovelhas, numa boa, quando ele foi ungido rei. E aí a gente pensa, será que se todo esse processo fosse revelado a ele, ele aceitaria? Meu pai falou sobre isso um pouco semana passada também. Será que ele toparia? Imagina Samuel chegando: eis que te digo, eis que tenho uma notícia. Estou te ungindo para você continuar sendo menosprezado. Estou te ungindo para você continuar tendo que passar perrengues no seu trabalho. Estou te ungindo para que você possa ser perseguido pelo seu próprio povo, pelos inimigos. O rei vai te odiar, vai tentar te matar. Você vai precisar viver anos foragido. Vai perder seu melhor amigo. E aí você se tornará o rei de Israel. Aí a notícia já não é tão legal, né? Esse foi Davi. José. Vamos lembrar de José. Também teve vários problemas familiares. Inveja, ódio dos seus próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Ele teve que suportar o assédio da esposa de Potifar, que era o dono dele, porque ele era escravo. Então a esposa do dono dele queria se deitar com ele, ele teve que vencer isso ainda, falar não para ela. Ainda foi falsamente acusado de ter tentado alguma coisa com ela. Ficou preso por anos por causa disso. E aí na prisão ele encontra lá um copeiro, revela para o cara o sonho dele. E aí José fala: só lembra de mim, vai, quando você estiver lá.
Parece que as coisas começaram a dar certo. Mas o copeiro esqueceu. Ficou mais 2 anos esquecido lá, jogado na prisão. Até que finalmente as coisas começaram a acontecer. E aí a gente leu a autoridade que José recebeu. Então imagina se quando lá atrás ele tivesse aqueles sonhos, e nos sonhos mostrasse que ele seria traído, vendido, traído, preso. Será que ele teria aceitado? Paulo é legal. Então a gente leu lá, né? Romanos... nós lemos em Atos, né? Quando Paulo finalmente chega até Roma, e lá ele tem 2 anos tranquilão, pregando, morando na casa que ele tinha alugado. Estava em prisão domiciliar lá, numa boa. E aí é interessante pensar em Paulo, porque ir para Roma era um desejo que Paulo tinha. Romanos 1:11 fala isso, diz assim, em Romanos 1:11: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Paulo queria estar lá com eles. O vê-los aqui, ele está falando com a galera de Roma. Atos 19:21 também fala desse desejo dele. Atos 19:21 fala assim: depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso também ir a Roma. Ele estava afim. E além de ser vontade de Paulo, desejo do coração dele, era vontade do Senhor. Atos 23:11. Atos 23:11 diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você também testemunhe em Roma. Era vontade de Paulo, era vontade de Deus. E aí quando a gente pensa isso sobre a nossa própria vida, a impressão é que se é da minha vontade e também é da vontade de Deus, vai ser tudo tranquilo, vai dar certo, a gente está alinhado, vai funcionar rapidão, não vai ter problema. Eu não vou dificultar, Deus não vai dificultar, é a vontade minha, a vontade dele. Nem sempre. E aí, alguns anos se passaram depois que Paulo disse que queria ir para Roma, que ele tinha outros trabalhos para fazer, também foi preso, apanhou. E aí quando ele finalmente conseguiu que eles fossem para Roma, eles tiveram uma viagem caótica, super complicada, ventos contrários lá no barco, um monte de imprevisto, ficaram perdidos por dias. Aí o barco bateu numa pedra, o navio afundou, os caras tiveram que se apoiar nas madeiras para ficar torcendo para encontrar alguma terra e não morrer. E aí eles chegaram numa ilha, em Malta, finalmente conseguiram colocar os pés em terra. Só que era uma época fria, era inverno, estava chovendo, e eles fizeram um fogo. E aí Paulo, alimentando o fogo com gravetos, uma víbora pica a mão dele. Cara, tudo dando errado. Será que ele pensou, né, cara, isso não é de Deus, não é de Deus eu ir para Roma, não é possível. Não é possível que seja de Deus eu ir para Roma.
Quando finalmente eu chego no barco, ainda sofro um naufrágio. Aí, quando a gente sobrevive de um naufrágio, uma cobra me pica. Quantas coisas difíceis eles passaram para chegar naquele momento que nós começamos lendo, que era onde o Senhor queria que eles chegassem. Agora, o maravilhoso é que tudo isso, todo esse processo, ele tem um propósito. Nessa ilha que Paulo foi parar, por ele ter sido picado e nada ter acontecido com ele, os nativos de lá ficaram espantados, e foi uma oportunidade para que Paulo pregasse, e houve cura, houve salvação. Se essas coisas não tivessem acontecido, aquele povo não teria sido tocado. E mais, o Senhor ainda disse para Paulo: fica tranquilo, ninguém desse barco vai morrer. E ninguém morreu. José, a Bíblia fala, quando ele chega na casa de Potifar, o Senhor estava com ele. E aí logo depois que ele é preso, a frase seguinte: o Senhor estava com José na prisão. Davi, quantos livramentos Davi teve. Então sabe, a boa notícia é que o Senhor está conosco. Ele está conosco. Muitas vezes nos falta fé. Falta a gente olhar para o alvo, sabe? Se lembrar por que nós estamos aqui, por que nós começamos. Talvez falte a gente endireitar o nosso caminho. Porque quando os problemas aparecem, a sensação natural é pensar que o Senhor nos abandonou. Não, cara, não abandonou. O Senhor está com a gente. Ele não te abandonou. Ele não me abandonou. Esses problemas, esses desafios, eles nos fortalecem, eles nos fazem crescer. A gente precisa encontrar qual que é o propósito disso que a gente está passando. Tem um propósito. E Deus, Ele não mostra todos os detalhes desse processo, que muitas vezes é amargo. Por que Ele não mostra? Porque não precisa. O Senhor é o suficiente, Ele é maior que todas as coisas. O que é um gigante para Deus? Então para que Ele vai perder tempo contando essas coisas? Não. Ele mostra lá, ó, o final. É ali que eu quero, é isso que eu tenho. Cabe a nós termos paciência, fé, perseverança. A gente precisa entender que tudo que nós fazemos é para o Senhor, é para Ele, por Ele. Tem uma canção nova do Drops, se chama É Ele. E a princípio, quando eu ouvi essa música, eu gostei dela, mas o refrão é muito forte. E aí eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu não vou ministrar essa música. Não vou pôr na minha playlist, porque esse refrão é forte. Mas a verdade é que tem que ser, cara. Não tem outro jeito. Tem que ser por Ele, tem que ser para Ele. E aí eu fico... A letra dessa música me faz pensar bastante nesse processo todo. Ela começa assim, ó. Faz aí, vai lá. Estou preparando um caminho.
endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Olha isso agora. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono. Fico imaginando José ou Paulo, tantos outros, Abraão, Moisés, Jó, Ana, Esther. O que isso fez, sabe? Prevalecer, perseverar, continuar, foi entender isso, cara. É por ele, é para ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E a gente leu no começo que vale a pena, é maravilhoso. Então, na verdade, esse perder é quando eu perco é que eu ganho. Então, cara, se a gente entende essa matemática, que perder a nossa vida é ganhar, esses exemplos, essas pessoas, elas nos ensinam tanto. E o Senhor esteve com eles o tempo inteiro. A Bíblia fala isso. Agora, tem um detalhe que é muito importante. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso permanecer firme em Deus. Porque é sim possível que eu me perca e não consiga mais voltar, e não acesse aquilo que o Senhor tinha para mim. É possível que isso aconteça, cara. Então eu preciso fazer a minha parte. Saul foi um exemplo. Ele foi o primeiro rei ungido de Israel, escolhido por Deus. E aí, por desobediência, ganância, arrogância, ele foi o primeiro e o último da sua linhagem. A presença de Deus saiu dele. Sansão foi chamado por Deus para libertar Israel. Ele tinha uma força que ninguém mais teve. Também foi desobediente, se envolveu com coisas e com pessoas que ele não deveria ter se envolvido. Qual que foi o final dele? Ele acabou capturado, cego e morreu. Salomão, o homem cheio da sabedoria de Deus, incrível, autor de vários livros da Bíblia. Apesar disso, ele também se afastou de Deus. Se casou com muitas mulheres estrangeiras que adoravam a outros deuses. E ele acabou permitindo que elas o influenciassem, e ele também virou um idólatra. Depois da morte dele, Israel ficou um caos, toda dividida. Judas foi chamado por Jesus para ser discípulo. E depois da sua traição, ele não conseguiu se arrepender, não conseguiu pedir perdão, se matou.
Demas. Demas é um cara legal. Quer dizer, é um caso que a gente precisa pensar. Como ele não é muito conhecido, vamos ler. Colossenses 4. Então Paulo escreve Colossenses e aí lá no final ele está dando suas últimas instruções. No 4, verso 6, ele termina: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. E aí ele começa a mandar abraço e mandar saudações. E aí verso 7: quanto à minha situação, o Tíquico, irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e alentar o coração de vocês. Também estou mandando o Onésimo, lá em Filemão a gente vê o Onésimo de novo. O fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês, tralalá. E aí vai mandando abraço. Aí lá no 14, Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Então quem era Demas? Um cara que estava ali com Paulo. No final do livro de Filemão, também Paulo cita Demas. Filemão, no versículo 24, diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. Então Demas andava com Paulo. No rolê tinha Marcos, que escreveu o Evangelho. Tinha Lucas, que escreveu. Os caras que andavam com Demas. E aí 2 Timóteo 4, 3. Aqui Paulo também dando instruções para Timóteo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Aí no verso 9: empenhe-se por vir aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado mais o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Tem um outro verso, uma outra versão que diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Outra versão fala assim: pois Demas me desertou, foi para Tessalônica, porque ele ama a sua própria vida. O cara que andava com Paulo, com Marcos, com Lucas, não quis mais saber. E aí a Bíblia não conta mais nada dele. O que será que teria acontecido se José tivesse aceitado o convite da esposa de Potifar e se deitado com ela? José perseverou. Toda uma geração foi salva da fome por causa disso. O que teria acontecido se Davi tivesse matado Saul em oportunidades que ele teve? Davi perseverou. Foi um rei próspero, que conseguiu novamente unificar todas as tribos de Israel. O que aconteceria se Paulo tivesse desistido de pregar a palavra de Deus porque estava difícil? Paulo também perseverou. E aí nesse período que ele ficou em Roma, além de atender as pessoas, ele ainda escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. E se esses caras tivessem desistido? A vontade de Deus teria sido cumprida da mesma forma, mas com outras pessoas. Será que se Demas não tivesse desviado, ao invés da gente ler o livro de Marcos, a gente estaria lendo o livro de Demas? Pode ser. Por que não? Então o que eu queria deixar para nós pensarmos: será que Deus vai precisar
levantar outra pessoa para terminar aquilo que Ele planejou para você? Será que Deus vai precisar levantar outra pessoa para terminar aquilo que Ele planejou para você? José, Davi, Paulo, esses três, eles não eram perfeitos. José, ele era um mimado, arrogante. Davi, se deitou com a mulher casada, engravidou ela, arrumou um jeito de matar o marido dela. Paulo era um assassino feroz, que sentia prazer em matar o povo de Deus antes. Só que sabe o que aconteceu? Todos eles, sempre que erravam, se arrependiam. Se arrependiam verdadeiramente. Então qualquer um desses que a gente falou também dos exemplos ruins, poderiam ter se arrependido, e o Senhor os receberia de volta, e o propósito continuaria sendo cumprido na vida deles. Então não sei se hoje você é a pessoa que precisa se arrepender para que o propósito de Deus volte para a sua vida. Sabe, estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque o que importa é que Ele cresça. Pessoal do louvor, se puder, sobe aí. Sabe, o processo nem sempre vai ser fácil. Provavelmente quase sempre vai ser difícil, doloroso, mas a promessa é que o Senhor estará comigo em cada momento, em cada passo, em cada etapa. A mim cabe apenas ser fiel, perseverar. Então quando estiver difícil, quando estiver desanimado, olhe para o alvo, cara. Olhe para Jesus, lembra por que você veio, por que você está fazendo isso. Volta às suas veredas, volta aos seus caminhos. É Ele, é por Ele. Será que o Senhor vai precisar levantar alguém para terminar aquilo que Ele queria fazer através da sua vida? Davi só está aí porque Saul não deu conta. Eu não quero, cara. Eu não quero perder aquilo que Deus tem para mim. Não posso, não vou. Se tem alguma coisa que você precisa arrumar na sua vida, arruma logo. Para de postergar. Arruma logo, cara. Vale a pena. Vale a pena.